Você está prestes a acompanhar uma das histórias mais tocantes e transformadoras de toda a Bíblia. A jornada de um jovem discípulo que ouviu o chamado de Deus e decidiu pagar o preço, com o corpo, com a alma e com o coração. Ao longo de 10 episódios emocionantes, vamos mergulhar na trajetória de Timóteo, o filho de uma mulher sem nome, o jovem que sofreu por amor à missão, o discípulo que se calou diante da dor, o homem que se tornou o braço direito de Paulo e o líder que aprendeu a amar até nos momentos de rejeição. Prepare-se para lágrimas, confrontos, fé desafiada e redenção. Essa não é apenas uma história sobre coragem, é sobre fé real, sobre o preço da obediência e sobre como Deus transforma anônimos em colunas da fé. Se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe cada capítulo desta série inédita que vai tocar sua alma e mudar sua visão sobre o chamado. Essa é a história de Timóteo, a história de um coração que escolheu não voltar atrás. Capítulo 1. O jovem que ouviu a voz do apóstolo Paulo. Ele cresceu entre orações sussurradas e promessas antigas. Um filho de mãe judia e pai grego, rejeitado por uns, ignorado por outros. Mas certo dia, enquanto carregava um balde d'água, uma voz o chamou pelo nome. Não era a voz da sua mãe. Não era a voz dos anciãos da sinagoga. Era a voz de um apóstolo. E com ela veio um chamado que mudaria sua vida para sempre. Mas antes de partir em missão, Timóteo teve que enfrentar algo que ninguém esperava. Uma exigência que não envolvia apenas fé, mas dor. Não bastava seguir Paulo, era preciso sacrificar a própria carne. E tudo começou com uma pergunta: você está pronto para caminhar? Quem era o jovem silencioso que Deus preparava em segredo? O que ele ouviu da boca de Paulo que mudou tudo? E por que ele precisou se ferir antes de anunciar a cura? Nesta história real e comovente, você vai descobrir o momento em que Timóteo ouviu a voz que tantos oravam para ouvir e o que ele teve que entregar para obedecer a esse chamado. Prepare-se para conhecer a verdade não contada de um jovem que se tornou discípulo antes mesmo de abrir a boca. Assista até o fim e descubra o preço que Timóteo pagou para carregar a voz do Evangelho. A casa onde Timóteo cresceu ficava no canto de uma rua empoeirada da cidade de Listra, uma cidade esquecida por muitos, mas não por Deus. Situada na região da Licaônia, parte da antiga Ásia Menor, era um lugar simples, cercado por colinas áridas e um céu quase sempre limpo. A casa era feita de pedra bruta e barro, o teto coberto com ramos secos, as paredes marcadas pelo tempo. Não havia beleza aos olhos humanos, mas havia reverência dentro dela. Nessa casa moravam 3 vidas, unidas pela fé. Lloyd, a avó, era uma mulher de oração, sábia pelo tempo e pelas perdas. Eunice, a mãe, era firme, de olhos serenos e mãos calejadas. E por fim Timóteo, o filho que ouvia mais do que falava. Desde pequeno, sua presença era tranquila, mas carregava uma força interior que só o céu podia perceber. Eles não tinham riqueza material. As vestes eram costuradas à mão, o alimento vinha do próprio esforço e as paredes rangiam com o vento do entardecer. Mas o que sustentava aquela casa era invisível: fé, esperança e uma expectativa silenciosa de que Deus ainda agia entre os simples. Timóteo não conheceu o pai como conhecia a mãe. Seu pai era um grego, alguém distante da fé, talvez
presente no início, mas ausente na alma da família. Ficara apenas o nome e a lembrança de um rosto apagado pelo tempo. O menino cresceu entre dois mundos, a firmeza da tradição judaica e o vazio da herança pagã. Não era fácil, mas Deus havia plantado nele algo que nenhuma cultura poderia apagar. Desde muito novo, Timóteo ouvia os ensinamentos da Torá com um respeito impressionante. Sua avó falava de Moisés, Elias, Davi, homens que falavam com Deus e obedeciam mesmo sem entender. Sua mãe lia em voz baixa os textos dos profetas, e ele escutava cada palavra como se fosse dita só para ele. Mesmo sem saber, estava sendo moldado. Cada história era uma semente, cada oração um chamado. Mas apesar da rotina de fé e obediência, algo dentro de Timóteo era inquieto. Enquanto as colinas de Listra permaneciam imóveis, algo em seu coração se movia. Ele via os outros jovens brincando, fazendo planos, falando sobre comércio, casamento ou terras. Mas ele queria mais, não sabia o quê. Só sabia que aquela vida, por mais correta que fosse, não era o fim. Listra, por si só, era um retrato do esquecimento. Seus caminhos de terra, suas praças silenciosas, seus mercados previsíveis, tudo parecia girar em círculos. Os anciãos repetiam histórias velhas. Os comerciantes discutiam os mesmos preços, os rebanhos seguiam os mesmos trilhos. Era uma cidade que vivia, mas não sonhava, que respirava, mas não esperava. Mas Timóteo esperava. À noite, deitado em silêncio, ele olhava para o teto de barro e escutava o som do vento batendo nas frestas. Fechava os olhos e imaginava como seria ouvir a voz de Deus. Não pelas escrituras apenas, mas diretamente, como os homens que ele admirava nos textos antigos. Será que o Senhor ainda fala assim? Ele se perguntava. Será que ainda chama os pequenos? Essa inquietação era sua oração secreta. Ninguém sabia, mas ele falava com Deus quando carregava a água, quando acendia o fogo, quando observava os campos. Seu silêncio não era vazio, era sagrado. Os vizinhos o respeitavam. Os líderes da comunidade sabiam de sua conduta. Não era comum ver um jovem com tanta reverência, tanta pureza. Ele não era exaltado, mas era constante. E isso bastava para que Deus o olhasse com atenção. E foi nesse cenário que a eternidade começou a se mover. Não houve trovões, não houve relâmpagos, mas no meio da monotonia de Listra, um homem diferente apareceu. Um homem com marcas no corpo, cicatrizes visíveis, olhos intensos. Seu nome era Paulo, e com ele vinha uma voz, não apenas de ensino, mas de missão. Timóteo ainda não sabia, mas aquele homem carregava em si uma resposta que há muito tempo ele esperava ouvir. Mas algo estava prestes a interromper esse silêncio. Paulo havia chegado. Com seus olhos profundos, sua voz firme e seu corpo marcado pelas perseguições, ele não parecia um homem comum. E de fato, não era. Por onde passava, deixava rastros de fé, de visão e conversão. E agora estava ali, em Listra, exatamente na terra onde um jovem por anos vinha sendo formado no silêncio. Mas antes de qualquer encontro, é preciso voltar à raiz. A fé de Timóteo não foi construída em praças ou sinagogas. Foi construída dentro de casa. Foi nas mãos de Eunice, sua mãe, e nas palavras firmes de Lloyd, sua avó, que ele aprendeu a temer a Deus. Sem alardes, sem aplausos, apenas fidelidade.
Desde muito novo, ele ouvia os textos da lei, recitava os salmos e conhecia as promessas dos profetas. Não era uma obrigação, era vida. A ausência do pai o acompanhava como uma sombra discreta. Um grego, alheio à fé, distante da missão. Timóteo não o via como exemplo. Seu nome estava presente, mas seu espírito não. E foi talvez essa ausência que fortaleceu ainda mais o apego às duas mulheres que o criaram. Eunice nunca falou com amargura. Nunca envenenou o coração do filho contra o pai. Pelo contrário, quando Timóteo perguntava: "Mãe, por que ele não ficou?", ela apenas respondia: "Porque alguns partem para que Deus tenha espaço de ficar mais perto." Lloyd, mais direta, dizia: "Deus nunca constrói em fundações rachadas, mas Ele pode usar até os estilhaços para fazer algo novo." Timóteo ouvia e guardava. Sempre foi mais de ouvir do que de falar, mas dentro dele uma chama crescia, uma sede que nem mesmo o conhecimento das Escrituras conseguia saciar. Ele sentia que havia algo além, um propósito talvez, uma missão. Era respeitado na sinagoga. Os anciãos elogiavam sua postura, sua pureza, sua constância. Os outros jovens, porém, não o compreendiam. Diziam que ele era sério demais, mas Timóteo sabia. Não era seriedade, era preparação. E mesmo sem entender totalmente, ele esperava. Eunice percebia os olhos do filho olhando o céu com frequência. "O que vê aí em cima?", perguntava. "Acho que estou esperando ouvir o que os olhos não mostram", ele respondia. Ela sorria. Talvez o silêncio seja o ensaio de uma voz grande demais para ser dita de uma vez. Nos dias que se seguiram, a presença de Paulo começou a impactar a cidade. Ele não apenas pregava, ele queimava por dentro. Falava de Jesus, o Messias, como quem o conheceu face a face. Falava de graça, arrependimento, salvação, e com isso, corações começaram a estremecer. A cidade, que sempre viveu na repetição, agora ouvia algo novo. Timóteo escutava cada palavra de longe. Não se aproximava ainda, mas algo dentro dele gritava. Aquela voz, havia algo nela. Ela trazia o mesmo peso que ele sentia quando lia os profetas. Era como se aquela voz fosse a continuação do que a mãe e a avó sempre pregaram. Naquela tarde, voltando do poço, ele perguntou à mãe: "Mãe, se Deus quiser me usar, como saberei?" Ela pousou a mão no ombro do filho e disse com firmeza: "Você não saberá por inteiro, mas quando a voz chegar, você vai reconhecê-la. E se eu não estiver pronto, se ele te chamar, é porque você já está." Timóteo engoliu seco. O coração batia acelerado, sem motivo aparente. Ou melhor, com um motivo que ele ainda não sabia dar nome. Naquela noite, deitado sobre sua esteira, ele olhou mais uma vez para o teto de barro. Sentia que o tempo da espera estava se esgotando. O que antes era uma semente, agora florescia. O que antes era preparo, agora pedia ação. E então veio o momento que marcaria o início de tudo. Mas a fé plantada por elas floresceria em um terreno que ninguém esperava. Antes de continuar, pedimos sua colaboração. Inscreva-se no canal e deixe seu like para nos abençoar e continuar levando essas histórias profundas da Bíblia a mais corações. Agora seguimos com a jornada de fé de Timóteo, o jovem que ouviu a voz de Deus no silêncio de Listra.
E com ele vinha uma resposta divina para o silêncio que Timóteo guardava há tanto tempo no peito. Mas antes que a resposta se manifestasse, Timóteo precisava encarar a maior batalha, a que morava dentro de si. Desde criança, ele soubera que era diferente, não por talento, não por aparência, mas por origem. A fé que carregava o ligava à mãe, mas o sangue que corria em suas veias o ligava ao pai. E com ele, uma terra distante, uma crença ausente, um silêncio que nunca fora preenchido. Ele era meio judeu e meio grego, e isso o colocava diariamente entre dois mundos. Na sinagoga havia respeito, mas nunca a aceitação completa. Os mais tradicionais olhavam para ele com prudência, nunca diziam com clareza, mas era como se pensassem: bom menino, mas o pai dele, grego. Em casa, porém, Eunice nunca permitiu que esse olhar o definisse. Você é filho do Altíssimo, Timóteo, e isso vale mais que qualquer linhagem terrena. Mesmo assim, havia momentos em que ele se sentia entre dois caminhos, como alguém que não pertencia completamente a lugar nenhum. Certa tarde, enquanto ajudava Lloyd a organizar o pequeno jardim, ele soltou a pergunta que há tempos martelava em seu peito. Vó, será que Deus pode chamar alguém dividido como eu? Ela enxugou as mãos no avental e respondeu com firmeza. Deus não chama sangue puro, Deus chama corações inteiros, e o teu já é dele há muito tempo. Mas, ainda que ouvisse isso, havia dias em que a dúvida voltava. Quando cruzava com os olhares tortos dos mais rígidos, quando ouvia os comentários sobre sua herança grega, quando se lembrava do pai, tão ausente de sua vida quanto das Escrituras. Mesmo assim, Timóteo se mantinha fiel, não por orgulho, mas por amor. O que aprendeu com a mãe e a avó era vivo demais para ser ignorado. Ele seguia orando, seguia estudando os rolos sagrados, seguia esperando, mesmo sem saber o que exatamente esperava. Enquanto isso, Paulo seguia pregando em Listra. Sua presença cortava o ar como espada. Suas palavras tocavam camadas que nem os líderes da sinagoga ousavam tocar. Ele falava com dor, com poder, com verdade, e isso sacudia a cidade. Timóteo começou a ouvi-lo mais de perto. Sentava-se nas sombras, ouvindo tudo. E quanto mais ouvia, mais sentia que aquela voz mexia em algo antigo dentro dele. Não era apenas uma pregação. Era como se cada palavra estivesse construindo uma ponte entre os dois mundos que viviam dentro dele. Uma noite, após ouvir mais uma mensagem sobre o arrependimento e a graça de Cristo, Timóteo voltou para casa com os olhos marejados. Eunice percebeu. Está tudo bem? Está. Só estou diferente. Ela se aproximou e o abraçou, sem dizer mais nada. Mãe que ora entende o que o filho não consegue explicar. Nos dias seguintes, algo mudou. Ele sentia isso ao acordar, ao andar pelas ruas, ao tocar a terra. Era como se estivesse sendo observado, não com julgamento, mas com missão. E então aconteceu. Paulo entrou na casa de um crente conhecido e, depois de algum tempo em oração, virou-se para um dos homens locais e disse: Falem-me do jovem chamado Timóteo. É filho de uma mulher judia fiel, mas o pai era grego. Eu quero conhecê-lo. E assim, no fim daquela tarde, Timóteo ouviu seu nome ser chamado em voz alta por alguém de fora pela primeira vez. Timóteo, o apóstolo quer te ver. Ele parou.
O balde d'água que carregava tremeu em suas mãos. O coração disparou. Por um instante, todos os pensamentos da infância, todas as dúvidas, todos os medos voltaram à tona. Seria ele mesmo chamado? Com esse passado, com esse sangue dividido, ele enxugou as mãos, respirou fundo e caminhou. Timóteo não sabia o que esperar. Nunca havia sido chamado por alguém como Paulo. Aquela simples frase, "O apóstolo quer te ver", parecia ecoar nos cantos da sua alma. O caminho até a casa onde Paulo estava era curto, mas seus passos pareciam mais longos, mais pesados. O coração pulsava no peito como um tambor. As ruas de Listra estavam agitadas naquela tarde. Não por causa do comércio, nem pela chegada de algum oficial romano, mas por Paulo. Onde ele passava, os olhares se voltavam. Alguns com admiração, outros com dúvida, outros com medo. Sua fama como pregador, missionário e até sobrevivente de perseguições o precedia. Mas em meio a tanta atenção, foi o olhar dele que se voltou para Timóteo. Quando entrou na casa, Timóteo viu um homem cansado, de olhar firme e expressão serena. Paulo estava sentado à sombra, cercado por alguns irmãos. Não parecia alguém buscando honras ou atenção. Parecia alguém que carregava um peso, um chamado, que doía e queimava ao mesmo tempo. Paulo ergueu os olhos e, quando os fixou no jovem, o tempo pareceu parar. "Você é Timóteo?" "Sou, senhor." "Já ouvi falar de você", disse Paulo sem rodeios, mas com voz carregada de calor. "Sua fé é conhecida, sua vida é testemunho. Mas me diga, você está pronto para caminhar?" Timóteo engoliu seco. Aquela pergunta não era comum. Não era sobre onde morava, o que fazia ou quem era seu pai. Era sobre algo muito mais profundo. "Caminhar para onde?" perguntou ele com a voz trêmula. "Para onde o Evangelho te levar? Para onde o reino precisa de você? Caminhar comigo, mas acima de tudo, caminhar com o Senhor." O silêncio que se seguiu parecia sagrado. A sala, antes cheia de murmúrios, se aquietou. E foi nesse instante que Timóteo ouviu a voz que mudou o vento. Não foi a voz de Paulo, foi a voz dentro dele. Uma voz que não vinha dos ouvidos, mas da alma. Era como se tudo o que vivera até ali, os ensinamentos de Eunice, as histórias de Lloyd, as orações solitárias, convergissem naquele exato momento. A resposta que tanto buscava não vinha em forma de explicação, mas de direção. Sim, ele queria ir. Sim, ele queria seguir. Mas com isso surgia o medo. Será que sou digno? Paulo parecia sentir a batalha interior e falou com doçura. Se o Senhor te chama, Ele mesmo te capacita. Não é sobre merecer, é sobre obedecer. Naquele dia, pela primeira vez, Timóteo sentiu paz dentro da sua divisão. Filho de uma judia e de um grego, criado entre dois mundos, ele agora percebia. Deus não o chamava apesar disso. Deus o chamava por isso. Ele seria ponte, seria resposta, seria parte de algo que começou muito antes dele e continuaria muito. Depois, ao sair da casa, o vento soprava diferente. A cidade ainda era a mesma, mas Timóteo não era mais o mesmo. Ele sabia que algo havia mudado. Mas antes de partir com Paulo, antes de começar a jornada, algo ainda precisava ser tratado, e Paulo o sabia. Numa conversa mais reservada, ele explicou: Timóteo, há algo que você precisa fazer, não por salvação, mas por amor aos
em que iremos alcançar. Você é filho de um grego, e entre os judeus isso pode ser uma pedra de tropeço. O jovem entendeu de imediato. Seu coração apertou. Você está me pedindo para se preparar, para abrir mão, para se sacrificar, por amor ao Evangelho. Ele abaixou os olhos, sentiu o peso da decisão. Não era apenas uma escolha espiritual, era algo que mexeria com sua carne, sua dignidade, seu passado. E ainda assim, ele não hesitou. E era com ele mesmo que aquela voz queria falar. Mesmo sabendo que o pedido de Paulo envolvia dor, constrangimento e renúncia, ele não pediu tempo para pensar. Apenas abaixou a cabeça e disse: se isso for necessário para não escandalizar, eu farei. Paulo viu aquilo e ficou em silêncio. Por alguns instantes, era como se algo dentro dele se confirmasse. A firmeza do jovem não vinha da carne, não era orgulho nem pressa, era rendição. Mais tarde, enquanto conversava com os irmãos locais da comunidade, Paulo ouviu ainda mais sobre Timóteo. Um deles disse: desde pequeno, esse menino é diferente, silencioso, mas atento. Nunca se afastou da fé, mesmo com o pai ausente. Outro completou: quando muitos jovens buscavam os caminhos do mundo, ele buscava os caminhos de Deus. Mesmo com as portas meio fechadas por causa da origem, ele permaneceu puro. Paulo ouvia tudo com atenção, mas seu olhar permanecia fixo no horizonte. Aquilo que ouvia apenas confirmava o que já discernia no espírito. Havia ali mais que um jovem devoto. Havia um chamado escondido, mas latente. Na manhã seguinte, ao sair com Timóteo para caminhar pelas colinas de Listra, Paulo falou com calma: você tem algo que muitos homens maduros não têm: constância. E isso vem da fé que mora na tua casa há gerações. Lloyd, Eunice, agora você. Timóteo não sabia o que responder. Caminhava com os olhos baixos, mas por dentro algo se aquecia. Paulo então parou, colocou a mão no ombro do jovem e disse: você não é só fruto do que aprendeu, você é resposta do que foi semeado. Essas palavras penetraram fundo. Paulo, que havia sido perseguidor da igreja, sabia reconhecer quando Deus estava levantando alguém. E quanto mais observava Timóteo, mais enxergava além da aparência frágil. Ele via coragem sem alarde, maturidade sem presunção, fome sem ambição. Era como se o Senhor o estivesse preparando há muito tempo e agora entregava o fruto ao apóstolo. A cidade de Listra começava a comentar. Alguns se perguntavam se Timóteo deixaria a mãe, outros se realmente estava pronto. Mas para Paulo, a questão já estava resolvida. Não pelo que os outros diziam, mas pelo que seus olhos espirituais viam. Naquele mesmo dia, Paulo chamou os anciãos da comunidade para testemunhar algo importante. Diante deles, colocou as mãos sobre Timóteo e declarou: este jovem será meu companheiro na obra. Iremos juntos, e o que Deus começou nele, Ele mesmo completará. E enquanto oravam, os olhos de Timóteo se fecharam, mas dentro dele tudo se abria. Um novo tempo nascia. Ele não era mais o menino de Listra. Estava sendo separado, consagrado, enviado. Mas antes da partida, o sacrifício precisava ser feito. Naquela noite, sozinho em casa, Timóteo ficou em silêncio. Olhou para sua mãe, que preparava o jantar com as mãos trêmulas. Ela já sabia.
Sem precisar explicar, ela o abraçou, chorou baixinho e disse: "Você não é mais só meu filho, agora você é do mundo, vá onde Deus te levar." Ele não respondeu, apenas apertou os olhos, tentando conter as lágrimas. E assim, no dia seguinte, Timóteo foi circuncidado. Não por obrigação legalista, mas por amor aos judeus, por sabedoria, por entrega. Feriu o próprio corpo para não ferir a consciência de outros. Paulo viu tudo em silêncio. Quando o jovem retornou cansado, mas firme, ele o abraçou com respeito. E no olhar do apóstolo havia um brilho diferente, algo que dizia: "Você está pronto." Mas o que Paulo viu não foi apenas um jovem, foi um discípulo em formação. As palavras de Paulo ainda ecoavam na mente de Timóteo enquanto caminhavam de volta juntos naquela tarde silenciosa. Não havia multidões, não havia urgência, apenas dois homens, um apóstolo experiente e um jovem transformado. Mas algo invisível havia mudado para sempre naquele momento. Timóteo sentia a dor da circuncisão recente, ainda viva no corpo. Mas a dor era pequena diante da paz que invadia sua alma. Pela primeira vez, ele se sentia inteiro. Não mais dividido entre dois mundos, não mais perdido entre sangue grego e fé judaica. Agora, ele pertencia ao reino. Mais tarde, sentaram-se sob uma árvore ao lado da cidade. O vento soprava leve. O sol começava a descer no céu. Paulo, olhando para frente, falou sem olhar diretamente para o jovem ao seu lado. "Você sabe por que está aqui, Timóteo. Porque aceitei seguir o Senhor." Paulo sorriu de leve, mas balançou a cabeça. "Não só isso. Você está aqui porque foi escolhido. Desde o ventre de tua mãe, desde as orações da tua avó, desde as noites em que você olhou para o céu sem saber por quê. O Senhor já te via. E eu só enxerguei o que ele já tinha separado." Timóteo não respondeu, mas seus olhos se encheram. "Você ouviu a minha voz", disse Paulo, "mas essa não foi a voz mais importante. A voz que te chamou não veio de mim, veio dele." E foi ali que Timóteo entendeu a inquietação que sentia desde menino, o vazio que nenhuma aprovação da sinagoga preenchia, o anseio que nem mesmo os louvores o faziam esquecer. Era a ausência do chamado, agora não mais. "Então é isso", murmurou Timóteo. Esse era o som que eu esperava desde criança. Paulo o olhou com ternura. "A voz que muda o vento, Timóteo, é a mesma que levantou homens como Moisés, Elias, Jeremias. Não espere entender tudo, apenas caminhe." Eles voltaram em silêncio, mas cada passo parecia mais firme. O jovem que outrora hesitava agora andava com o peito cheio e a alma leve. Pela primeira vez, ele sabia quem era. Naquela noite, Eunice preparou uma refeição simples. Lloyd observava tudo com os olhos marejados. O clima era outro. Não havia despedidas ainda, mas todos sabiam. O tempo estava se cumprindo. Durante a refeição, ninguém tocou no assunto. O silêncio reinava, até que, com coragem, Timóteo ergueu os olhos e disse: "Paulo me chamou para ir com ele, mas foi Deus quem me enviou." Lloyd fechou os olhos. Eunice soltou um suspiro e sorriu, mesmo com o rosto tremendo. "Então vá, meu filho, mas vá sabendo que a sua raiz permanece aqui e que sua fé é a continuação da nossa." Ele se levantou e as abraçou como nunca antes, longamente,
com gratidão, com lágrimas. Mais tarde, sozinho, ajoelhou-se ao lado do pequeno leito de palha e orou como um filho que se despede, e como um servo que responde: Senhor, não sou digno, mas sou teu. Me leva onde quiser, me usa como quiser, me faz esquecer de mim para lembrar de ti. Ao se deitar, o vento soprou pela janela, levantando a cortina de linho leve. A brisa tocou seu rosto, e ele soube. Aquela era a voz que ele ouvira por toda a vida, mas só agora reconhecia. Mas aceitar a voz significava abrir mão de tudo o que conhecia. Naquela noite, Timóteo dormiu com paz, mas o sono não veio fácil. Ele acordou antes que o sol surgisse sobre Listra. O céu ainda estava escuro, mas dentro dele já havia luz. Levantou-se sem ruído, sem pressa. Sabia que cada gesto daquela manhã teria o peso da última vez. Caminhou pela casa, passou os dedos pela borda da mesa onde a mãe tantas vezes serviu o pão. Parou diante do baú de madeira onde os rolos das escrituras estavam guardados com cuidado. Encostou a mão sobre a tampa e sussurrou: Eu vou levá-las no coração. Eunice já estava de pé, sempre antes do dia. Dessa vez, porém, não cozinhava nem costurava. Estava sentada de frente para a janela com os olhos perdidos entre a luz que começava a nascer e a lembrança do menino que agora deixava de ser apenas filho. Quando Timóteo se aproximou, ela não precisou perguntar nada. Ela sabia. O dia havia chegado. Você dormiu bem? Perguntou com doçura. Sim, mãe. E o vento me acordou como se fosse ele mesmo me dizendo: vai. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de um amor que segurava o peito por dentro. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Às vezes, o que o amor mais profundo sabe fazer é apenas existir ali, sem palavras. Lloyd entrou na sala, trazendo em mãos uma pequena bolsa de linho. Coloquei um pouco de pão e tâmaras. Não é muito, mas vai lembrar de casa. Obrigado, vó, disse Timóteo emocionado. Eu não sei como deixá-las. Ela o olhou com firmeza e respondeu: Você não está nos deixando, está sendo enviado. E onde você for, o que plantamos vai com você. Eunice se levantou, aproximou-se devagar e tocou o rosto do filho com as duas mãos. Timóteo, meu filho, eu sabia que esse dia chegaria. Sempre soube. Quando você orava em silêncio, quando você chorava sem razão aparente, quando lia as escrituras com os olhos brilhando, eu sabia. Ela respirou fundo, segurando as lágrimas. Eu sou tua mãe, mas antes de mim, você foi dele. E agora ele está me chamando de volta, não é? Eu não de volta, está te chamando adiante, para um caminho onde nós não vamos pisar. Mas você vai. O momento da despedida era inevitável. Timóteo pegou sua bolsa, ajustou a túnica simples, olhou para a porta da casa, sentiu os pés pesados. As pernas queriam seguir, mas o coração queria ficar. Eunice então se aproximou novamente e o abraçou. Prometa que não vai esquecer quem você é. Eu sou parte de vocês, mãe. Eu sou o fruto da tua fé. Ela apertou o abraço e sussurrou: Então vai cumprir o que Deus escreveu para você. No portão de casa, Paulo já o esperava à distância. De braços cruzados, observava em silêncio. Não havia pressa. Sabia que aquele momento entre mãe e filho
era sagrado. Timóteo se virou uma última vez. Viu Lloyd parada à sombra da porta. Viu Eunice segurando firme uma das colunas da casa, com uma mão e o coração com a outra. Ergueu a mão em despedida, sem palavras. Ela retribuiu o gesto, e então o jovem que ouvira a voz começou a obedecê-la. Mas a jornada ainda nem havia começado, e já custava lágrimas. O portão de madeira de Listra rangeu devagar enquanto se fechava atrás deles. O som discreto ecoou como um selo, a separação entre o passado e o que ainda viria. Timóteo não olhou para trás, não por frieza, mas porque a fé que carregava o puxava para frente, com a força de um chamado que não permitia dúvidas. Ao seu lado, Paulo caminhava em silêncio. Os dois não trocavam palavras. O céu ainda trazia o tom suave da manhã, e o chão de terra batida começava a esquentar sob os primeiros raios de sol. Cada passo afastava Timóteo de sua casa, de sua mãe, de tudo o que conhecia. Mas cada passo também o levava em direção ao que Deus tinha preparado. A estrada seguia por entre colinas e campos esparsos. Pássaros sobrevoavam. A poeira subia com o vento leve. Paulo, acostumado com aquele ritmo de viagem, lançava olhares curtos ao redor. Mas ele não observava a paisagem. Observava Timóteo. O jovem não dizia nada, mas havia peso no seu silêncio. Não era hesitação, era profundidade. Era como se a cada passo ele reafirmasse sua decisão, não com a boca, mas com os pés. Pararam à beira de uma figueira para beber um pouco de água. Paulo se abaixou junto ao riacho e lavou o rosto. Timóteo fez o mesmo. O cansaço ainda não havia chegado ao corpo, mas o coração carregava algo que palavras não sabiam explicar. Foi difícil? Perguntou Paulo sem tirar os olhos da água. Timóteo pensou por um momento antes de responder. Foi, mas era necessário. Partir não foi escolha, foi resposta. Paulo assentiu com a cabeça. A sinceridade do jovem era como um bálsamo. Não havia teatro nem dúvida. Ali estava alguém pronto para perder tudo e ainda assim seguir. A primeira decisão você já tomou, disse Paulo, mas há outras que ainda precisam ser feitas. Decisões que vão custar mais do que lágrimas. Timóteo o olhou curioso. O que ainda falta? Paulo se levantou, ajustou a túnica e respondeu com calma. Você já foi circuncidado, já deixou sua casa, já disse sim a Deus. Mas há algo que os homens ainda precisam ver em você, algo que precisa ser feito antes que possamos seguir para onde o Senhor nos enviará. Timóteo franziu levemente a testa. O que é? Paulo respirou fundo e respondeu com honestidade. Você tem bom testemunho entre os irmãos daqui, mas em breve estaremos entre judeus de outras cidades, homens rígidos, homens que não vão olhar para o que você carrega, mas para o que você representa. E o fato de ser filho de pai grego ainda será pedra no caminho. Timóteo abaixou os olhos. Ele sabia disso. Desde menino convivia com essa tensão. O sangue do pai sempre fora um obstáculo silencioso. Então, o que faremos? Perguntou com serenidade. Vamos até eles. Vamos nos apresentar. Vamos mostrar quem você é. Mas antes, você terá que enfrentá-los não com palavras, mas com renúncia. Timóteo não hesitou. Se for para que o Evangelho não encontre barreiras em mim, então estou pronto. Paulo sorriu. Ali estava a confirmação de tudo o que ouvira sobre aquele jovem. Não era apenas fé,
era maturidade. Os dois retomaram a caminhada. Agora o silêncio era diferente, carregado de propósito, de coragem, de entrega. Ao entardecer, avistaram a próxima vila, onde vivia uma comunidade judaica que conhecia Paulo, mas não conhecia Timóteo. A recepção não seria simples. Muitos ainda desconfiavam de gregos, mesmo quando abraçavam a fé. Paulo olhou para o jovem ao seu lado. Ele sabia o que viria e sabia que precisava preparar Timóteo. Mas Paulo sabia algo precisava ser feito antes de seguir viagem. O dia seguinte amanheceu nublado. O vento soprava mais forte sobre as trilhas de terra. Os dois haviam saído cedo, antes mesmo de os pássaros cantarem. Caminhavam agora por entre campos e pedras, em direção a uma cidade onde os judeus eram numerosos e zelosos. O silêncio da caminhada foi quebrado por Paulo. Você sabe que os judeus têm olhos severos. Timóteo olhou para ele atento. Sim, desde pequeno aprendi a ver isso no rosto deles. E não é má vontade apenas, é tradição, é zelo, é história. Eles carregam nas veias séculos de mandamentos, separações e promessas. Eles foram preparados para esperar por algo e, ao mesmo tempo, para proteger o que têm. Timóteo assentiu, compreendendo. Mas esperava mais. Paulo continuou. E agora, eles veem homens como nós, pregando que o Messias veio, que a promessa se cumpriu, que a cruz venceu a lei. Para muitos isso soa como traição, para outros como heresia e para alguns como loucura. O jovem respirou fundo. E eu sou metade judeu, metade grego. Eles vão olhar para mim e não saber onde me colocar. Paulo parou de andar, virou-se completamente para ele. Justamente por isso, Timóteo, você precisa ser ponte, e uma ponte precisa aguentar o peso dos dois lados. Essas palavras atravessaram o coração do jovem como uma flecha de luz. Ser ponte, unir o que se opõe, suportar o peso do conflito. Ele entendeu, mas também temeu. O que eu preciso fazer? Paulo respirou fundo antes de falar. Você já foi circuncidado recentemente, isso já te alinha à aliança, mas agora precisamos ir além do rito. Precisamos de uma renúncia viva. Você será a minha voz em lugares que não me ouvirão facilmente. Vai entrar onde eu sou rejeitado, mas para isso precisa passar por um crivo. Timóteo engoliu em seco. De que tipo? Paulo olhou para o horizonte e disse: eles vão te testar, vão fazer perguntas sobre seu pai, vão te olhar como estrangeiro, alguns vão recusar até mesmo te ouvir. E por isso, o seu corpo precisa testificar o que sua alma já decidiu. O jovem entendeu, mesmo antes da explicação. Era mais que fé, era identificação. Era um selo, não apenas na alma, mas na carne. Você quer dizer que haverá outra marca? Ele perguntou com voz firme. Sim, disse Paulo. Mas agora não será apenas por obediência à lei, será para não ser motivo de tropeço. Você já pertence ao reino, mas eles ainda não sabem disso. E a única maneira de mostrar é abrindo mão de algo que te dá direito para alcançar quem vive preso ao dever. Timóteo ficou em silêncio. O vento balançava as folhas secas ao redor. O chão estalava sob os pés. A estrada parecia mais estreita agora, mas dentro dele a decisão já estava tomada. Se eu sou mesmo uma ponte, então que o meu corpo carregue as tábuas do sacrifício. Paulo o olhou, não com pena, mas com admiração.
Você vai longe, Timóteo, mas esse primeiro passo vai doer. Timóteo assentiu. A dor é parte do novo nascimento, não é? Sim, disse Paulo. E esse novo nascimento começa hoje, e a próxima exigência tocaria não apenas sua alma, mas seu corpo. O silêncio entre eles era sagrado. Após as palavras de Paulo, não havia mais o que explicar. Não era uma exigência imposta pela lei. Era um gesto para quebrar barreiras, para abrir caminhos, para que o Evangelho não encontrasse resistência nos corações ainda presos às tradições. Timóteo entendeu, não com a lógica, mas com o Espírito. O chamado de Deus para ele agora pedia marcas reais, do tipo que ficam no corpo, mas que transformam a alma. Se for necessário, disse o jovem firme, não quero que minha origem atrapalhe a mensagem que carrego. Paulo ficou em silêncio por um instante. Era o mesmo silêncio que precedia os grandes começos. Ele sabia o que viria. Já havia vivido muitas dores, perseguições, prisões. Mas agora, ali diante dele, havia algo mais raro do que coragem. Um coração quebrantado, pronto para obedecer. A tarde caiu lenta. Encontraram um abrigo de pedras perto de um pequeno riacho. Um lugar simples, quase escondido. O tipo de cenário que Deus sempre escolhia para grandes transformações. O momento chegou e Timóteo não recuou. Com panos limpos, azeite e água fresca, Paulo preparou tudo. O jovem deitou-se sobre uma pedra lisa, o olhar fixo no céu. Não havia plateia, não havia louvores. Apenas a obediência pura e silenciosa de alguém que havia dito sim a Deus. E agora estava provando isso com o próprio corpo. A circuncisão foi feita com cuidado. E mesmo que a dor fosse aguda, Timóteo não murmurou. Suportou cada segundo como um sacrifício íntimo, como um altar secreto onde não se ofereciam cordeiros, mas a própria carne, não por obrigação, mas por amor. Depois do ato, Paulo cuidou das feridas, aplicou óleo, cobriu com linho, ajudou o jovem a se deitar à sombra. O rosto de Timóteo estava pálido, suado, mas tranquilo. O silêncio agora era outro. Não era mais de espera, era de realização. Você foi fiel, mesmo antes de pregar uma só palavra, disse Paulo. Eu preguei com meu corpo, respondeu Timóteo com voz baixa, para que nenhum outro precise tropeçar no meu nome. As horas seguintes foram de repouso. Timóteo dormiu por um tempo, exausto, mas em paz. Quando acordou, o céu já escurecia. As estrelas começavam a brilhar acima do campo e a fogueira crepitava suavemente. Paulo o observava em silêncio e finalmente fez a pergunta que marcaria o início da nova etapa. Você está pronto para andar comigo? Timóteo respirou, fundo, sentindo o corpo latejar, mas o espírito ardia como fogo. Estou, se for da vontade de Deus. Paulo o olhou com ternura e firmeza, e com a voz carregada de experiência disse, então se prepare. O preço do começo é mais alto do que você imagina. E enquanto a voz de Paulo ecoava em seu coração, Timóteo apenas assentiu. Ele não sabia o que o aguardava, mas decidiu confiar. Ele disse sim, sem entender o preço. Mas no capítulo seguinte, ele vai descobrir que seguir a Deus exige mais do que palavras. No próximo capítulo, Timóteo enfrentará a lâmina do sacrifício, uma dor que ele não precisava sofrer, mas aceitou por amor a missão.
Será que a fé será suficiente para suportar o corte? Não perca o episódio 2. A dor que ele não precisava sofrer, ele se feriu por amor a Deus. Essa história vai tocar o mais profundo do seu coração.